algumas contribuições mais dialogais também. E eu gostaria de começar essa nova etapa aqui chamando a companheira Lorena Rosman. E eu gostaria de apresentá-la. Palmas a Lorena. Por favor, Lorena, tive a oportunidade de conversar com ela um pouquinho antes aqui das nossas atividades. A Lorena é formada em Ciências Sociais pela URGS, ela é também doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, eu vou apresentando enquanto ela se acomoda aqui conosco. E o tema democracia é um tema muito recorrente nas pesquisas e nas elaborações teóricas da Lorena, e ela me contava há pouco também que a questão dos expurgos durante a época da ditadura e da repressão na URGS foi tema de uma publicação muito específica que foi lançada em 79 por ela, em colaboração com outros professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contando um pouco da história dessa resistência teórica e militante também, daquelas pessoas que construíram toda uma ideologia, que ajudaram a construir um processo de resistência, militância e posteriormente de redemocratização do Brasil. Então, eu quero agradecer o convite que me foi feito, eu até desconfio porque eu não fui militante de nenhum movimento, não tive, digamos assim, prejuízos maiores, mas a minha história é um pouco diferente. Mas o Flávio e eu fomos contemporâneos na faculdade de filosofia. E nós estávamos comentando ali que eu não quero de maneira nenhuma, não queria de maneira nenhuma fazer uma exposição muito solene. Eu acho que a oportunidade não é para isso. Só lembrar assim, algumas coisas que aconteciam naquela época a partir dessa sugestão aqui, que foi dada quem eram os jovens em 64, o que faziam, o que liam, o que ouviam de música. Eu acho que a gente ouvia muita música brasileira, mas ouvia também e curtimos o Hair, que foi uma peça de teatro assim, meio revolucionária, tá? Depois de 64. E a vida era feita de militância, um aprendizado que foi sendo feito aos poucos, mas que era também de muita festa. Nós não abríamos mão dos bailes na reitoria, né, Flávia? Das reuniões dançantes que aconteciam nos centros acadêmicos, dos debates que aconteciam naquela pequena sala do centro acadêmico da Faculdade de Filosofia, para os quais eram convidados os artistas de teatro que vinham apresentar peças em Porto Alegre, as discussões que se faziam, enfim. Eu lembro da Carmen da Silva, eu lembro do Fernando, que era um gaúcho que tinha ido para São Paulo, que fazia teatro. Fernando Peixoto, bom, sei lá. Eu acho que a vida intelectual naquela época, ela era muito mais intensa do que é hoje dentro da universidade. Eu vivi a universidade durante 50 anos como aluna e depois como professora, e eu vi como as coisas foram se modificando. Eu costumo dizer assim, eu sou do século XX, que foi um século da solidariedade, e o século XXI é o século do individualismo. E quem passou por essa transição, eu acho que é uma experiência que não é lá muito boa, porque o ambiente hoje na universidade, além de eu achar que é muito mais assim desligado das coisas da vida, é muito, muito competitivo entre alunos e entre professores. Existe uma série de critérios de avaliação que impõem assim, muitas pressões, tanto alunos como os professores, alunos querendo construir já a sua trajetória acadêmica. Isso impõe assim, uma condição de trabalho extremamente exaustiva. Por isso que eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Como a Cris mencionou, eu já na condição de professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a ida de alguns colegas a São Paulo numa reunião da SBPC, eles trouxeram a sugestão, se comprometeram a fazer um levantamento dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do que tinha acontecido a partir de 64, a partir do golpe militar de 31 de dezembro, ou de março, ou de 1º de abril. Isso aí ainda não foi resolvido, né? Nós
assumimos, um grupo de professores, assumimos a responsabilidade, o encargo de botar no papel e fazer uma publicação do que tinha acontecido. Claro que nós precisamos entrar em contato com os professores que haviam sido caçados em 2 ou 3 momentos, 64, depois 68 e 69. Reunimos os professores numa tarde quente de fevereiro no Centro Acadêmico Franklin Delano Roosevelt, que era o Centro Acadêmico da Filosofia, né? E aquele encontro foi muito emocionante, porque isso foi no início de 79 e alguns professores tinham sido expulsos da universidade em 64 e nunca mais tinham se encontrado. Então, eles se encontraram e eles começaram a relatar o que nesses mais de 10 anos eles tinham vivido. Eles foram pessoas estigmatizadas pelo afastamento compulsório da universidade. Então, muitos deles declararam que viviam situações assim, de estar andando na rua e no sentido contrário, vir uma pessoa conhecida e essa pessoa atravessava a rua para não cruzar com eles, porque eram pessoas estigmatizadas e o contato podia ser comprometedor. Bom, mas fora isso, nós tivemos que conquistar a confiança deles e eles nos passaram documentos que eles tinham, que não era muita coisa, eram as convocações para participação nas sessões das comissões de inquérito que foram formadas na universidade e integradas por professores da universidade. Quer dizer, a própria instituição, enquanto universidade, definiu quem ia fazer a seleção e que acusações haveriam de ser encaminhadas para as autoridades constituídas da qual nós sabemos. E o que aconteceu então é que nós conseguimos publicar um livro feito assim com muita rapidez e ele foi lançado uns dias antes, uns dias depois da anistia. Nasceram juntos. Há uns 5 ou 6 anos atrás, com o aniversário de 30 anos da Associação de Docentes, que também foi criada naquela época, o livro foi reeditado e eu acho que é um documento importante do que aconteceu na universidade em relação aos professores. Falta ainda ser desnudado o que aconteceu com alunos e o que aconteceu com funcionários, que certamente também foram penalizados, né, com punições pela sua militância política. Bom, eu não sei, eu acho que não sei o que mais que poderia, não quero me estender muito também, mas o que eu acho problemático, eu tenho certeza que é algo muito problemático, que a universidade, onde eu vivo há mais de 50 anos, que é pela sua própria condição de espaço de construção do saber, é um espaço necessariamente da tolerância, do debate, do respeito à diferença, e como 64 foi um evento que transformou a essência da universidade, subordinou a universidade e a necessária condição de espaço de reflexão subordinou aos interesses de um grupo que se apropriou ilegitimamente do poder neste país. Então, isso eu acho que é problemático, mas eu lembro que sempre houve dentro da universidade alguma resistência quando nós nos propusemos, um pequeno grupo de professores, de formar uma associação de docentes que defendesse os interesses profissionais e que se organizasse de modo democrático. Nós sofremos pressões dentro da própria universidade. Professores publicaram na grande imprensa artigos denunciando esses professores de comunistas, de baderneiros, de subversivos que estavam querendo deturpar
a missão da universidade e por aí afora. Então, eu acho que isso é muito problema, mas nós conseguimos formar essa associação. Um grupo de professores começou a se aproximar do sindicato e desde, eu acho que 75, um grupo de professores começou a organizar a semana sindical no final de abril, início de maio, em oposição às festividades oficiais que eram organizadas pelo Ministério do Trabalho, em que vinha o carimbo do oficialismo. E eu acho que foram coisas muito importantes também, no sentido de se aproximar, romper um pouco aquela ideia assim, da torre de marfim da universidade, se aproximar dos movimentos sociais e depois se integrar na luta, formação de partidos políticos, formação da CUT, enfim. Eu acho que houve alguma coisa positiva nesse sentido.